Olá pessoal, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes. Que Deus te abençoe com essa palavra tremenda ao seu coração. Sou o pastor Giovanni, nosso site é casanarrocha.com, o nome da nossa igreja também. Venha nos conhecer, venha estar conosco. Nesse final de semana vamos ter uma conferência profética tremenda. Pastor Anderson Marcelino, lá de Foz do Iguaçu, vai estar conosco no sábado à noite às 20 horas, no domingo às 9 horas e às 19 horas. 3 momentos de palavras proféticas, palavras tremendas para o seu coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado pelo poder de Deus. Então vem estar conosco. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Brasil, Posto Brasil, Viação Umuarama, desculpa, Posto Brasil, estamos aqui para te receber com muito carinho, com muito amor. Então, nosso tema de hoje, estamos baseados em Josué, capítulo 3, o famoso batismo de arrependimento, a travessia do Rio Jordão. E é sobre isso que nós vamos falar, onde falamos sobre o valor e o princípio do arrependimento como um princípio elementar, né, central dentro do cristianismo, e hoje vamos falar sobre o batismo de arrependimento, trazendo ali a metáfora, né? A realidade que aconteceu na entrada do povo de Israel junto à terra prometida. Olha o que diz, olha o que nós vamos falar. O arrependimento, né? Ele é bem alegorizado ali em Josué 3. É muito importante que você faça, então, a leitura desse capítulo, para que você possa compreender esses princípios que nós vamos ensinar. O assunto central desse capítulo é a travessia do Jordão, como eu falei. Essa travessia faz uma alusão ao batismo de arrependimento, ou seja, a mudança, um divisor de águas na vida do cristão. O Jordão faz a separação entre o deserto e a terra de Canaã, ou seja, separa uma vida medíocre na sequidão do deserto de uma vida abundante de conquistas na terra de Canaã. E a terra de Canaã simboliza a vida vivida no máximo do seu potencial. De que lado você quer estar? Do lado do deserto ou do lado da terra prometida de Deus? E esse é o poder do arrependimento. O poder do arrependimento, ele tem essa grandeza, né? De quando você deixa de viver apenas do maná, que é uma bênção, teve o seu valor, ou do leitinho espiritual, e passa a viver as novidades da terra abundante que Deus tem para você, aprendendo a semear, a colher e a viver o propósito de Deus na sua vida. Então nós vamos ver alguns detalhes, né, algumas coisas importantes nesse episódio de Josué, capítulo 3. Vamos ler alguns trechos, não dá para a gente ler tudo por causa do tempo, mas com a graça de Deus vamos ler aqui os principais versículos que nos ensinam sobre o batismo de arrependimento. Primeiro princípio que eu quero te ensinar é que você precisa ter um referencial de aliança. Eu e você precisamos ter um referencial de aliança. Isso se encontra no versículo 3 de Josué, capítulo 3. O texto sagrado diz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Ou seja, a salvação se fundamenta em preservar a nossa aliança com Deus. Como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas não têm mais compromisso com Deus. A grande maioria das pessoas tem uma vida superficial. Então lembre-se, para isso é necessário um estilo de vida, né? Para vivermos a vida que Deus projetou para nós, é necessário um estilo de vida de arrependimento, de conserto com Deus, de aliança com o Senhor. O arrependimento é o ingrediente da ceia que nos leva a renovar a nossa aliança com Deus em Cristo Jesus, preservando a nossa comunhão com Ele. Como é que está a tua comunhão com Jesus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua vida espiritual? Olha o que diz 1 Coríntios 11, 27 a 28. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão
e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 27 a 28. Ou seja, o referencial da vida espiritual é a aliança. Quem participa da Santa Ceia são aqueles que têm aliança com o Senhor Jesus. São pecadores? Sim, mas são pecadores que se arrependem, pecadores penitentes. Segunda verdade que nós precisamos aprender com relação ao batismo de arrependimento é a sensibilidade ao Espírito Santo. Eu vou repetir, segundo princípio, sensibilidade ao Espírito Santo. Versículo 4 diz: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Ela o quê? Aqui, a arca da aliança. Ou seja, é necessário dar espaço para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Esses 2.000 côvados aqui, que Josué menciona, aqui no livro de Josué, versículo 4, é o espaço que o Espírito Santo de Deus necessita nos corações para que saibamos colher da parte de Deus qual é a direção certa dele para a nossa vida. Resistir ao Espírito quando nos aproximamos demais da arca, isso é orgulho religioso. Ou nos afastarmos demais através de um coração endurecido também é errado. Orgulho religioso e coração endurecido são duas marcas nefastas, terríveis, que afetam a vida espiritual. Então precisamos dar ao Espírito Santo a distância certa para que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, ok? Do pecado, que nós somos pecadores. Da justiça, ou seja, dos requisitos, do perfil que Deus exige de nós, dos valores e princípios do reino de Deus que precisam estar inseridos na nossa vida. E do juízo, quando não obedecemos a Deus, trazemos sobre nós a condenação, as maldições e consequências terríveis que não éramos para sofrer, mas por falta de arrependimento, por falta de reconhecer o nosso pecado, a justiça de Deus e o juízo de Deus sobre a nossa vida, acabamos trazendo essas coisas ruins para a nossa vida. Então, você precisa amadurecer com uma decisão irrevogável de mudança, de transformação implícita num genuíno arrependimento na sua vida e no seu coração. Terceiro princípio que aprendemos em Josué capítulo 3, o batismo de arrependimento, está no versículo 5. Planejar a decisão de mudar. Vou repetir, planeje a decisão de mudar. Disse Josué no versículo 5 também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, você recebe essa palavra sobre a sua vida? Se santifique, meu irmão, se consagre. Deus quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Arrependimento exige uma preparação mental, uma preparação psicológica, um planejamento mental. O pecado é sedutor, ele é cativante, ele é viciante. Não é fácil deixar um vício, quebrar a gravidade imposta pela prática ou a compulsão do pecado. É necessário tomar fôlego, psicologicamente falando, é necessário amadurecer e decidir em favor do que o Espírito Santo está nos movendo, aquilo que ele está nos conduzindo a fazer. Fazer contas para não voltar atrás. A nossa vontade precisa estar inclinada para a vontade de Deus. Essa é a base da santificação na vida do crente. E só Deus, de forma sobrenatural, pode operar isso nas nossas vidas se planejamos a decisão de mudar. Vou repetir: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus quer fazer maravilha na tua vida, querido. E o quarto princípio que nós aprendemos em Josué capítulo 3 é a esperança de uma vitória plena. Tem esperança de uma vitória plena, é o quarto princípio que nós aprendemos. Versículo 10 diz: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Ou seja, Deus está comprometido em honrar a nossa decisão de transformação, a nossa decisão de mudar. A intervenção sobrenatural de Deus acontece quando nós nos arrependemos.
Essa é a garantia de que o pecado já não terá mais domínio sobre nós. A Bíblia diz que nós já não vivemos debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça, e que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ou seja, todos os inimigos da nossa alma serão derrotados em nome de Jesus. Eu vou repetir: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Para Deus fazer maravilhas na sua vida, na minha vida, precisamos de santificação e honra. Esse é o batismo de arrependimento ensinado em Josué, capítulo 3. Amém? Aqui debaixo tem um link de descrição, todas as informações para que você possa contribuir conosco. Ao mesmo tempo, o endereço da igreja, as nossas redes sociais, os horários de culto. Esteja conectado conosco, meu irmão. Lance a sua semente de fé também e invista nesse ministério. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. A bênção, a graça e a glória do Senhor venha sobre todos nós. Não se esqueça, nesse final de semana, sábado às 20 horas e no domingo às 9 e às 19 horas, pastor Anderson Marcelino, a nossa conferência profética na igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Igreja Casa na Rocha.